vamos abrir as nossas Bíblias em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. João 6, nós leremos do 22 ao 40. João 6, de 22 a 40. Se você encontrou, me acompanhe aí na leitura, que diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que havia ali apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão dos céus para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, e de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida, te pedimos agora por ela que será exposta, que eu possa transmitir com fidelidade a palavra que o Senhor já colocou no meu coração, transmitir com clareza, e que o teu Santo Espírito leve a cada coração. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na série, a Marcelinha falou, Marcelona, né? A Marcela falou, né, hoje, quem sou eu diante do eu sou? E nós temos colocado que diante de Deus nós não somos nada, nós somos pecadores, pessoas que não merecem a graça de Deus, mas que recebem ainda assim esta graça maravilhosa. E a partir disso nós deixamos de ser esse nada, esse pó, para nos tornarmos aquilo que Deus nos fez. Termos a identidade que Deus nos deu, e aí nós podemos falar que diante do eu sou, nós somos amados do Pai, né? Como a Marcelinha falou, nós somos amados de Jesus Cristo.
Então, hoje nós traremos este capítulo 6 de João, em que Jesus fala que Ele é o pão da vida. E este capítulo, Jesus vai trabalhar algumas ideias erradas que as pessoas têm, algumas ideias equivocadas que eles foram criando durante toda a sua vida e continuaram durante o ministério de Jesus. Então, Jesus vai combater essas ideias. Mas antes eu queria falar sobre uma pirâmide, que se chama uma pirâmide de hierarquia das nossas necessidades. Essa pirâmide foi feita em 1920 por um psicólogo que colocou a seguinte ordem. Ele falou: a primeira necessidade que nós temos, a mais básica do ser humano, é a necessidade fisiológica, a necessidade do nosso corpo. Nós precisamos respirar, nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos de sono. Tudo isso são necessidades básicas, sem as quais nós não sobrevivemos. Mas ele falou que há outras necessidades também que são importantes. Segurança. Nós precisamos de segurança do nosso corpo, né? Nós não queremos ser ferido ou perder a saúde, então nós queremos manter a saúde, ter um emprego estável, ter recursos, moradia, moralidade, todas essas coisas são importantes, fazem parte da nossa segurança. Nós vimos em Petrópolis e oramos hoje por eles, e nós nos lembramos que eles perderam a segurança de moradia ali com esta chuva, que as casas foram levadas, foram consumidas e tantas mortes. Então, essa é uma necessidade que nós temos. Outra necessidade que ele falou que vem em seguida é amor e relacionamento. Nós precisamos de amizades, precisamos de famílias. É importante que nós tenhamos isso. Depois tem a estima, né? A nossa própria estima, né? Nossa própria autoestima é redundância. Nossa autoestima, confiança, respeito dos outros, para que, enfim, a gente chegue em um ponto que se chama realização pessoal. Ele fala que, a partir do momento que nós temos todas essas necessidades supridas, nós temos uma realização pessoal. Mas essa também é uma visão equivocada das necessidades, e Jesus vai mostrar que essa visão não está tão certa, ela está muito próxima de estar correta, mas tem algo essencial que falta nesta visão. Mas antes para entender um pouco o que está acontecendo nesse texto, nós precisamos voltar a alguns textos atrás. Primeiro, nós nos lembramos de uma mensagem que foi pregada 2 domingos atrás, da mulher samaritana, em que Jesus fala: olha, você se tornará uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Isso é importante, gravem isso, porque depois a gente vai falar um pouco sobre este texto, rapidamente. Mas depois o que acontece no capítulo 6 é que Jesus multiplica pães e peixes. O que ele faz? Ele chama Filipe. Filipe, vem aqui, dá uma olhada nessa multidão. Você pode pegar um pãozinho aí para o pessoal? Você pode aí providenciar um alimento para eles? E aí Filipe fala: Jesus, espera aí, vamos conversar direito. Dá uma olhada, 5.000 pessoas. 5.000 homens, né? Então deve ter aí umas crianças, umas mulheres, então pensa em umas 12.000 pessoas, 200 denários, denário é o salário de um dia, 200 denários não seria suficiente para alimentar todas essas pessoas, ou seja, mais de meio ano de trabalho não seria suficiente para alimentar todas aquelas pessoas. Jesus, presta atenção no que o senhor está falando, né? Mas André, um pouco mais, né, com um pouco mais de fé, fala: ó, Jesus, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Então Jesus pega aqueles 5 pães, parte, dá graças e distribui para aquelas pessoas. E todos comem e se fartam e sobram ali 12 cestos cheios de pão. E então Jesus se recolhe, e o que eles querem fazer é tornar Jesus rei. Alguém que dá comida de graça, né? A qualquer momento que você precisar, alguém que me paga o meu boleto, alguém que me paga as minhas contas. Poxa, eu preciso desse Jesus para ser o rei
da minha vida, o rei da nossa nação, vamos proclamá-lo rei. Jesus percebe que eles estão fazendo isso e se retira para um lugar isolado para orar. E aí tinha um barquinho só, né? A multidão estava lá, mas tinha um barquinho só. E aí quem entra no barquinho são os discípulos. Todos os discípulos entram e as pessoas veem que Jesus não entra. E aí esse barquinho vai para o outro lado da margem. E quando andou aproximadamente de 5 a 6, quando navegou de 5 a 6 quilômetros, começa a ter uma turbulência nas águas, o mar se agita, as pessoas lá, os discípulos ficam preocupados, tentando acalmar o barco, e de repente eles ficam mais preocupados ainda, porque aparece uma pessoa andando sobre as águas, né? Imagina a cena, eles já tentando acalmar o barco lá, e olha uma pessoa andando, e então Jesus fala, calma, sou eu. Interessante que Jesus andou aproximadamente 5 a 6 quilômetros por sobre o mar, não foi uns passinhos, né? Não foram alguns passinhos, 5 a 6 quilômetros, e encontra com eles, eles trazem Jesus para dentro do barco, e eles chegam do outro lado da margem. E então, a multidão vai atrás de Jesus, e chega lá e vê que Jesus não estava onde ele tinha ficado, onde tinha multiplicado os pães. E então, eles já estão com o barquinho, pegam os barquinhos, vão lá para Cafarnaum, chegam em Cafarnaum e Jesus está na sinagoga. Eles perguntam, mestre, onde o senhor estava? Né? Mas não é aquele mestre onde o senhor estava, eu estava procurando o senhor por tudo que é lugar. Não, mestre, o senhor estava do outro lado e eu vi que no barco veio só os discípulos. Como o senhor está aqui? O senhor deu a volta no mar, né? Não é um mar, é um lago, que é chamado de Mar da Galileia, mas é um lago grande. E eles falam, Jesus, o senhor deu a volta? Não tem como, não daria tempo do senhor chegar aqui. Nadando também, o senhor é prudente, não faria isso, né? Como o senhor chegou aqui? A pergunta deles é muito mais do que simplesmente, Jesus, a gente estava te procurando. Não, é Jesus, o que aconteceu para o senhor chegar aqui? Mas Jesus não responde. Jesus fala outra coisa, eu sei que vocês estão me procurando, não porque vocês viram milagres, feitos miraculosos, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram. Jesus é direto, né? Falou, vocês estão me procurando porque vocês querem comer mais pão. Sabem que sobraram 12 cestos, vieram atrás aí de pão. E então Jesus começa a mostrar que eles têm uma visão equivocada de necessidade. Então, a primeira visão que Jesus quer mudar deles é a visão equivocada de necessidade. E os milagres de pães que aconteceu ali, na multiplicação de pães, ele remonta um milagre, é uma nova versão de um milagre que aconteceu há tempos atrás, no deserto. Quando o povo estava saindo do deserto, do Egito, para ir para Canaã, eles andaram por 40 anos no deserto. E chegou um momento em que eles falaram para Moisés, Moisés, a gente está com sede. E aí você trouxe a gente para o deserto para morrer de sede? Como que a gente vai suprir agora a nossa necessidade? Então Deus fala para Moisés, toque na rocha, e da rocha sai água, e aquelas pessoas bebem água e matam a sua sede. Depois de um tempo, eles andam, e o Paião leu esse texto, né? Eu pedi para que ele lesse Salmo 78, ele leu, e eles andam um pouco mais, e eles começam a sentir fome. E eles falam para Moisés, Moisés, eu sei que Deus fez brotar a água da rocha, tudo bem, isso foi legal, mas será que Ele pode montar aqui uma mesa, um banquete para nós, para que nós comamos e matemos a nossa fome? E então Moisés fala... Então Moisés ora a Deus e Deus manda o maná do céu. E então eles comem pão e se fartam de pão. E todo dia, durante 40 anos, não faltou um dia sequer de maná. Mas chegou depois de um tempo, o que acontece? Moisés, lá no Egito a gente tinha carne, tinha picanha. Aqui a gente está comendo dia após dia, a gente está comendo esse pão com gosto de mel. Tá bom, está matando a fome, mas a gente quer carne. Então Deus manda as codornizes, e eles comem tanto que o texto fala que de tanto que eles comeram, começaram a sair carne pelos ouvidos e pelo nariz. De tanta carne que eles comeram. E
E esse texto, e João mostra, ele faz um paralelo com este caminhar no deserto. Por isso que eu falei da mulher samaritana, porque o primeiro milagre a acontecer é brotar da rocha água. E o que a mulher samaritana recebe de Jesus? O que Jesus fala para ela? Se você beber da água que eu lhe der, você será uma fonte de água viva a brotar para a eternidade. Jesus está remontando aquele milagre de uma forma espiritual, transformando ela em uma fonte de água viva. E agora o que Jesus faz neste texto é dar pão, remontando o milagre do maná. Então, a sequência está vindo, e agora, primeiro teve água, agora tem o maná. Então, Jesus produz esse pão para que o povo se lembre do maná que desceu do céu. E então as pessoas começam a conversar com Jesus: olha, tudo bem, o Senhor nos deu pão lá, mas a gente quer mais. E Jesus percebe que eles querem comer mais. Por quê? Porque eles são insaciáveis. No deserto não foi assim, as pessoas insaciáveis. Tem água, tudo bem, mas está faltando pão. Tem pão, tudo bem, mas está faltando carne. Tem carne, tudo bem, mas está faltando colchão duro, é passarinho, né? Eu quero carne de vaca, né? Um frango assado pelo menos, né? E a gente vai vendo ali um povo insaciável que sempre quer mais. E aí, milênios depois, o povo que está andando com Jesus também é um povo que sempre quer mais. Quiseram pão ontem, tiveram pão, viram milagres, mas receberam pão. Agora eu quero mais pão, e amanhã eu vou querer a carne, né? E depois no outro dia eu vou querer outra coisa. E isso vai acontecendo porque aquele povo era insaciável. Mas nós também somos insaciáveis, né? Nós sempre queremos mais, sempre queremos algo a mais para que possa suprir aquilo que nós achamos que são nossas necessidades, mas que muitas vezes são apenas desejos do nosso coração. Espera aí, Ricardo, a necessidade deles ali era pão. Pão é uma das necessidades básicas do ser humano, comida, alimento. E Jesus não ignora isso. Tanto que em Mateus 6 ele fala: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir, acaso não sabe que o vosso Pai Celeste vos dará todas estas coisas? Deus está falando, Jesus está falando: eu sei que vocês têm necessidade de comida, eu sei que vocês têm necessidade de vestimentas, mas a questão ali não era simplesmente o querer comer, é querer um patrocinador, querer que Jesus fosse aquele que desse a comida para eles em todos os momentos. Mas por vezes nós também transformamos nossos desejos em necessidades. Aquilo que nós queremos se torna uma necessidade. Eu quero um carro porque eu preciso de um carro para andar aí na cidade. E esse é um desejo, mas como eu sou insaciável, hoje eu quero um carro, amanhã eu não quero só um carro. Eu quero um carro completo, né? Um carro que tem ar-condicionado, né? Está calor demais. E amanhã eu não quero só um carro que tem ar-condicionado, eu quero um carro que seja 2.4, alguma coisa assim, que possa ser potente. Depois eu quero o carro do ano, e assim eu vou querendo sempre mais, sempre mais e sempre mais. E não é errado a gente querer. A gente pode buscar e deve buscar crescer na vida, ter coisas melhores. O problema é quando a gente transforma esses nossos desejos em necessidades que nós queremos que o nosso Pai nos supra, como se fossem necessidades. A escola do meu filho, não pode ser qualquer escola, eu preciso que seja uma escola que supra todas as necessidades do meu filho, então vou escolher a melhor escola. Sim, é importante, mas não é uma necessidade. Não é uma necessidade. É interessante que muitas vezes as nossas necessidades surgem por causa de uma má gestão da nossa vida. A gente tem uma má gestão do nosso tempo, né? A gente não consegue organizar bem o nosso tempo. E então a gente começa a colocar o nosso trabalho em prioridade, colocar acima de todas as coisas. De repente o trabalho tomou conta da nossa vida de tal forma que a gente não tem tempo para a nossa família. E a gente fala: Deus, eu preciso de um tempo. Deus, eu estou muito cansado, eu preciso de férias. Foi uma má gestão do nosso tempo que nós mesmos fizemos. E agora nós jogamos isso na conta de Deus como uma necessidade nossa.
uma má gestão das nossas finanças que nos levam ao endividamento. E depois nós falamos: Deus, eu preciso sair dessa situação, o Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me livrar. Relacionamentos que por vezes nós estragamos por uma má gestão, por sermos mal educados, sermos ignorantes com as pessoas que estão ao nosso redor. E então nós falamos: Deus, eu preciso de amigos. As nossas situações, as nossas próprias situações, algo que a gente conduz para chegar em situações ruins, acabam se tornando necessidades do nosso coração. E há também situações em que o status que nós queremos se torna uma necessidade. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: olha, essa é uma pessoa importante. E a gente acha que isso é uma necessidade do nosso coração. E a gente vai pedindo que Deus supra todas essas necessidades. Nós falamos: Deus, o Senhor tem que fazer, é uma necessidade, eu tenho que ter isso do Senhor. Tem um autor que diz o seguinte: tratar desejos como necessidades é um eufemismo para paixões e idolatrias. Tratar desejos como necessidades é uma forma diferente, uma forma mascarada de falar: isso que eu tanto desejo é algo que eu idolatro. É algo que eu preciso, que eu dependo disso para viver. É algo que substitui o meu Deus. Mas Jesus quer redefinir este senso de necessidade, esse senso equivocado que aquelas pessoas têm de necessidade. Então Jesus fala: olha, vocês realmente precisam de um pão, mas não é esse pão que vocês querem, não. Vocês precisam do pão que dura para a vida eterna. Vocês trabalham atrás das coisas, vocês correm atrás das coisas, nós fazemos isso. Nós trabalhamos e precisamos disso para sobreviver, mas nós frequentemente trabalhamos e nos esquecemos de ter um tempo de alimento espiritual. Um tempo de vida devocional com o Senhor, um tempo de oração, de leitura da palavra, de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, de conhecer ao nosso Deus e prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos deste alimento espiritual, porque de acordo com aquela pirâmide, o psicólogo, o nome é Maslow, de acordo com aquela pirâmide de Maslow, essa necessidade não está, mas de acordo com a pirâmide de Jesus, essa é a necessidade mais básica que nós temos em nossa vida, mais essencial do que qualquer outra coisa. Sem ela nós não conseguimos nos relacionar com aquele que nos criou, e se nós não nos relacionamos com aquele que nos criou, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos de Jesus, precisamos deste pão, deste alimento espiritual para transformar a nossa vida, e Jesus quer transformar aquela mente deles, mudando a visão equivocada de necessidade. Olha, vocês precisam de pão, sim, mas a necessidade mais básica que vocês têm, mais essencial da vida, é o pão espiritual. E então eles falam: ok, então o Senhor mudou de assunto. Eu estava falando de pão físico, agora o Senhor está falando de pão que dura para a eternidade. Então, se eu estou bem entendendo, o Senhor está falando de salvação. E então aqueles homens perguntam: olha, tudo bem, então o Senhor está falando de salvação, quais são as obras que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Quais são o passo a passo? Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer? Me passa o checklist aí. Mandamento 1, ok, né? O jovem rico não faz isso para Jesus. Ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? A gente é pragmático, a gente quer o checklist lá. Está feito? Ah, tá, então agora eu tenho a vida eterna garantida. Mas não é dessa forma. Nós pensamos que é assim. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo em que as coisas são todas meritórias, né? Eu preciso merecer para conseguir as coisas. A gente ensina as nossas crianças assim, né? Que a gente fala para as nossas crianças? Se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Se você for bem na escola, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta.
E aí a gente vai crescendo assim, então você vai precisar estudar muito para passar no vestibular. Você vai ter que ser muito bom para ser promovido. E todas essas coisas vão tomando conta da nossa vida de forma que a gente acha que a salvação também é assim. O que eu tenho que fazer? Me passa um checklist. Eu devo ajudar os pobres, ganhar a gincaninha de escola dominical, né, a classe das crianças ali, fazer isso, aquilo. Por que era assim? Por que as pessoas pensavam assim e queriam tanto saber sobre essas obras de Deus? Porque os fariseus e os escribas ensinavam dessa forma. Você tem que fazer isso, isso e isso. Né? O pastor Silvano, na semana passada, ele falou um pouco sobre a quebra do sábado, né? E ele falou que Jesus, para curar um cego, o que ele fez? Cuspiu no chão, fez uma terrinha ali e passou no olho. Mas só ali Jesus quebrou 3 regras, né? A primeira, se você cospe no chão e tem uma semente ali, você regou em dia de sábado. Ou seja, pode ser que nasça uma planta ali e você trabalhou no dia de sábado. Segundo, você mexeu com lodo, então você poderia estar fazendo ali um vaso de barro, você está trabalhando no dia de sábado. Além disso, você curou, então você está trabalhando no dia de sábado. Olha quantas coisas que Jesus quebrou. São regrinhas que Jesus não está apto a ir para o céu, porque não obedeceu às regras que nós temos, a nossa tradição dos anciãos. E eu me lembro de um rapaz que uma vez a gente estava dando aula numa escola dominical, e eu falava sobre um assunto que se chama depravação total, em que fala que todos nós nascemos em pecado e que todos nós precisamos de Deus para transformar as nossas vidas. E eu falei que a gente só era salvo mediante a fé. E aquele rapaz falou, não, peraí, Ricardo, se eu andei a minha vida toda certinho, né? Se eu fiz todas as coisas corretas, mas o meu amigo, andou tudo errado, e no último dia ele se converter, ele vai para o céu? Eu falei, vai. Eu acho injusto. Eu falei, mas é assim que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele chegou diante de Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo você estarás ao meu lado no paraíso. E então, aquele homem esteve com Jesus no céu. Mas ele falou, eu acho injusto. Eu falei, peraí, então vamos mudar. Deixa esse seu amigo de lado. Vamos supor que você andou a sua vida inteira correta. E no último dia, o seu pai, que nunca andou uma vida correta, se converter. Seu próprio pai, aquele que você ama tanto. Você não acha que seria justo? Você não acharia bom ele estar ao seu lado no céu? Ele falou, seria injusto. Eu falei, não, então acabou, né? Se você acha injusto isso. Mas por quê? A gente acha que as coisas se baseiam no mérito. E Jesus quer redefinir a nossa visão de salvação. E ele fala o seguinte, olha, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. É simples, crer e será salvo. Creia e será salvo. Vocês vêm com as obras, Jesus disse, vocês vêm com as obras, mas o que eu quero é fé. Vocês vêm com um checklist, mas eu quero um coração de vocês que creia em mim. Quando Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro, ele manda retirar aquela pedra. Então Marta fala, Jesus, já cheira mal, é o 4º dia. E então Jesus fala para ela, creia e verás a glória de Deus. Nós precisamos apenas crer para ter a salvação. Não há mais nada que nós possamos fazer que nos garanta a salvação, se não crer em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tudo que a gente quiser fazer, todas as boas obras que a gente fizer, tudo isso será insuficiente para alcançar a salvação, porque basta crer. Somente crendo nós temos a salvação em Cristo Jesus. Por isso a missão da igreja tem parte levar comida aos pobres, fazer todas essas coisas, mas essas coisas tantas outras pessoas fazem, mas a mensagem do Evangelho só nós
que temos, só a palavra de Deus que tem. Essa palavra deve ser proclamada dia após dia para que as pessoas creiam no Senhor. Eles queriam ver sinais, eles queriam qualquer outra coisa, não crer. Eles queriam fazer as suas obras, mas não crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. E então eles começam a ter uma visão equivocada de Deus agora. E ele fala, tudo bem, então a obra do Senhor é crer, né? Crer que enviou o Filho de Deus que está entre nós e que se chama Jesus, é isso? Tudo bem, mas qual sinal o Senhor vai fazer para que eu creia? Esse pessoal está de brincadeira, né? Jesus transformando, pegando 5 pães e dando para toda aquela multidão, 5.000 pessoas, pelo menos. Eles me perguntam para Jesus, precisamos de mais sinais, não é suficiente. Nossos pais comeram maná no deserto, o que o Senhor vai fazer? Nós queremos mais, nós somos insaciáveis. Interessante que eles queriam ver sinais, mas Hebreus 11:1 fala, ora, a fé, ou seja, o crer, é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Não é com base ao que nós vemos, não é com base àquilo que nós presenciamos, aos milagres que nós temos que crer, mas é com base na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois deste texto aqui no final, o que acontece é que a multidão fala, as suas palavras são muito duras, eu não quero mais te seguir. E elas saem, abandonam a Jesus. E Jesus se vira para os seus discípulos e fala, e vocês? Vocês vão também? E aí Pedro, dessa vez acerta, né? E ele fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Não era por causa dos sinais, mas era por causa das palavras de Jesus. Eles creram em Jesus. Mas eles queriam sinais, e eles queriam que Jesus replicasse aquilo que Moisés tinha feito. Às vezes a gente é assim também, a gente fala, olha, na igreja vai ter uma palavra abençoada do pastor, eu preciso ouvir o que aquele pastor específico vai dizer. Mas é a palavra de Deus que fala aos nossos corações, não é o pastor, mas é Deus falando através de sua palavra aos nossos corações. Ah, eu preciso daquela irmãzinha, ela tem uma oração poderosa. Irmãos, a resposta da oração vem de Deus. Nós temos que buscar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E então Jesus vê o que eles estão falando e Jesus redefine essa visão equivocada que eles têm de Deus. Eles queriam um sinal, mas na verdade o que eles queriam não era simplesmente um sinal. Eles queriam um Deus que fosse um Deus da lâmpada mágica, um gênio da lâmpada mágica, que esfrega um pouquinho, ele sai, qual o seu pedido? Quase que um garçom, um patrocinador, um político que atendesse todos os seus desejos. Eles queriam um Deus que falasse amém para todas as vontades deles. Queriam um Deus simplesmente que fornecesse tudo aquilo que eles quisessem. Tim Keller fala, Tim Keller é um autor também muito conhecido, que fala, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Uma versão idealizada, porque nós mesmos sequer não podemos suprir tudo aquilo que nós queremos. Então, Deus seria uma versão idealizada daquilo que nós gostaríamos de ser e prover para nós. Mas Deus sabe muito mais do que nós precisamos. Ele tem algo muito melhor do que tudo o que nós pedimos, ou pensamos, ou podemos imaginar. Mas quantas vezes, mesmo tendo o suprimento de Deus, mesmo tendo a provisão de Deus, nós murmuramos, reclamamos, porque não percebemos que Deus já tem feito maravilhas na nossa vida. Não percebemos que Deus tem feito tantas coisas, nos dado tantas provisões, e que Ele é o Deus que tem o verdadeiro pão da vida para os nossos corações. E Ele nos dá esse pão para que nós possamos comer dia após dia. E então Jesus fala, olha,
Em verdade, eu digo para vocês, não foi Moisés. Não foi Moisés quem deu o pão para vocês. Eu sei que vocês estão jogando na conta de Moisés, tributando para que eu faça sinais também, né? Mas foi Deus que deu. E é Deus quem dá o verdadeiro pão que desce do céu e dá a sua vida para o mundo. E aqueles homens, mais uma vez equivocados, falam: me dá desse pão. Igual a mulher samaritana, se lembram? Me dá dessa água para que eu não precise mais vir até aqui, pegar a água do poço e voltar a beber. Eles falam: eu não quero mais precisar comprar o meu pão, está caro. A inflação está alta, eu quero que o Senhor me dê o pão dia após dia. E então Jesus responde com a declaração que dá origem ao nosso tema: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus não é apenas um maná que pode saciar umas pessoas por 40 anos. Ele é o pão da vida que sacia para a eternidade. Ele nos sacia para toda a eternidade. É isso que Jesus vai falar em seguida. Aí ele começa um discurso sem interrupção daqueles homens que estão ali, daquela multidão, e ele fala: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando é que Ele é o pão que nos alimenta e nos sacia para a eternidade. Ele é o pão que nos alimenta e transforma a nossa vida, garantindo para nós a salvação eterna. Não há nada que nós possamos fazer para tirar a salvação, uma vez que o Senhor nos chamou pelo seu prazer, pela sua alegria. Uma vez que Ele nos conduziu até o Filho, não há nada mais que nós possamos fazer para fugir dessa salvação que Ele já garantiu. É uma certeza que nós temos, é uma alegria que nós temos poder desfrutar da salvação hoje. Já nós podemos desfrutar dela, porque é uma garantia do nosso Deus. Romanos 8 fala: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não há qualquer criatura, nem nós mesmos, que somos criaturas, somos capazes de nos separar do amor de Deus. É maravilhoso quando a gente ouve isso, porque nós temos este alimento do céu. O pão da vida nos alimenta para que nós tenhamos essa certeza. Irmãos, quando eu me lembro disso, eu me lembro também de outras pessoas. Eu fico pensando nos nossos filhos, que muitas vezes se afastam de Deus, que muitas vezes se desviam do caminho do Senhor, mas a palavra de Deus foi plantada no coração deles. De familiares que já ouviram a palavra de Deus, mas não têm a sua vida transformada, ou se afastam de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre todo o seu propósito. Nós podemos crer que um dia eles foram chamados por Jesus, e que um dia eles provaram deste pão espiritual, e um dia eles estarão de volta aqui conosco, estarão de volta adorando o nosso Deus, estarão com Cristo na eternidade. Que alegria nós podemos saber disso. É para as nossas vidas, mas também é para as vidas dos nossos irmãos. Jesus quer redefinir a nossa visão de necessidade. O que nós precisamos verdadeiramente é esse pão da vida. Ele quer redefinir a nossa visão de salvação. Basta crer. Basta crer. Nós precisamos apenas crer. Ele quer redefinir
a nossa visão de Deus. Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Deus é Deus. E Ele é Deus de acordo com a palavra dEle. E o que Ele fará, Ele é soberano para fazer. E Ele é soberano sobre as nossas vidas. Mas esse Deus soberano, Ele veio até nós, como eu sou, em forma de Jesus Cristo, em forma do pão da vida, para dar a sua vida por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. Neste momento nós vamos orar ao nosso Deus, em gratidão, porque Ele é o pão da vida e porque Ele redefine a nossa visão equivocada que nós temos das coisas. E assim Ele transforma a nossa vida para que nós possamos servi-lo mais e mais. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és o pão da vida. O Senhor é o nosso pão, pão vivo que desceu do céu e deu a sua vida por cada um de nós. E o Senhor nos ressuscitará no último dia. O Senhor nos garante que estaremos contigo na eternidade. Basta que provemos deste pão, basta que creiamos naquele que Deus enviou. Nós te pedimos, abra os nossos corações para que possamos crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não apenas saber que Ele existiu, mas crer com o nosso coração, confiar que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele pode nos fazer uma nova pessoa diante daquele que é o Eu Sou. Transforma a nossa vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.